Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker. Vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre a escravidão no continente africano. Vamos lá? A escravidão é uma característica marcante na vida da África Atlântica, sendo o tráfico humano uma atividade que teve muita importância na região. O escravismo era uma prática muito comum na África e remonta aos tempos das civilizações mais antigas do continente. A escravidão ela já existia na África muito antes dos europeus chegarem lá. No Antigo Egito, já existia escravidão. Às vezes as pessoas se esquecem que o Império do Egito se situava no continente africano, né? Às vezes as pessoas não associam muito isso muito bem. Então, assim, existia, sim, escravidão na África, tinha suas características peculiares, algumas diferenças da escravidão praticada pelos europeus, que era mais uma questão de cor. Normalmente, a escravidão existente na África, e aí trazendo aqui para a Idade Moderna, o século XV, século XVI, XVII, é uma escravidão que normalmente se dá por conflitos entre tribos. Então, os derrotados são escravizados, como punição também. Então, normalmente se dá por esses fatores. Inclusive, algumas pessoas, destacando esse fato de já existir escravidão na África, meio que tentam amenizar, às vezes dá a impressão de justificar, ou de, sei lá, de amenizar, né, essa coisa tão tenebrosa que foi a escravidão na Idade Moderna, meio dizendo o seguinte: olha, os europeus escravizaram os africanos, foram lá raptar esses negros e tal, mas na África já existia escravidão, sabe? Então, meio que tentam amenizar com esse discurso. Eu vejo alguns problemas com essa tentativa de amenizar, ou quem sabe até justificar em alguns casos. Primeiro, o fato de já existir escravidão na África não justifica o dar direito que outros povos vão lá para escravizá-los também. Pense no seguinte exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Imagine um país que olha para outro país e fala assim: olha, naquele país tem roubo. Então, a gente pode ir lá roubar essas pessoas. Isso não faria o menor sentido. Imagine, o nosso município fala o seguinte: olha, a gente olha para outro município e fala lá: olha, lá tem homicídio, lá tem latrocínio. Então, a gente pode ir lá realizar essas coisas também. Não, não justifica. Então, o fato de já existir escravidão na África não justifica que os europeus ou qualquer outro fosse na África escravizá-los. Assim como não justificaria os europeus irem na África a roubar eles, sequestrá-los ou assassiná-los, visto que essas coisas já existiam lá também. Assim, poderia também ser o inverso, né? Os africanos poderiam olhar para o continente europeu e falar: olha, na Europa existe roubo e corrupção, então vamos lá roubar os europeus. Me parece que esse discurso ele cai por terra. Um segundo fator é o seguinte: é que assim havia escravidão na África, mas não eram todos os africanos que praticavam a escravidão. Sim, havia escravidão em algumas regiões, tal, em alguns povos, mas não eram todos. Todavia, quando os europeus vão lá escravizar esses africanos, eles não fazem distinção. Eles não chegam lá na costa africana e falam: olha, a gente só vai escravizar quem praticar escravidão. Não, sabe? Eles saíam ali raptando, comprando e trazendo aqui para a América sem qualquer distinção. Então, muitas dessas pessoas que vieram aqui para o continente africano praticavam a escravidão ou viviam em regiões que praticavam a escravidão e outros não. Um terceiro grande problema com esse discurso é que, assim, quando eles chegam aqui na América, muitos têm filhos. E esses filhos também não sendo escravos. Mas esses filhos, essas crianças que nasceram aqui na América, elas não praticavam a escravidão, né? Então, se essa coisa se justificaria ou amenizaria, né, escravizar africanos porque eles praticavam a escravidão e as crianças nascidas aqui na América. Então, por esses, entre outros fatores, esse discurso que, às vezes, como eu falei, tenta amenizar, para mim, eu acho que não se justifica e não se sustenta, ok? Mas sim, na África, assim como várias regiões do mundo, como Roma, Grécia, na Mesopotâmia, houve escravidão de diversas formas, diferentes maneiras, mas sim, é uma instituição, infelizmente, quase universal. Temos aqui algumas cenas da escravidão interna na África Atlântica. Mais outra imagem aqui.
Essas imagens representando a escravidão que havia na África. E, lógico, é algo terrível também, né? Não vamos amenizar o sofrimento dessas pessoas que foram escravizadas, não. Mulheres e crianças escravas. Com a expansão marítima europeia, a partir do século XV, os contatos entre a Europa e a África tornaram-se intensos, e com eles a escravidão ganhou mais mercados, através do tráfico atlântico, o que passou a ter o Novo Mundo como destino. O Novo Mundo era o continente americano. Os portugueses estabeleceram privilegiadas condições de negociação, estabelecendo grandes volumes de atividades e possibilitando o aumento das influências externas sobre a África Atlântica. E aí temos o tráfico atlântico, fluxo externo para as Américas, preferência por escravos homens, por crianças e adolescentes, né, que serão mais úteis para o trabalho. É importante salientar o seguinte, boa parte do impulso dos americanos, aqui no caso dos brasileiros, por exemplo, das coisas da escravidão, era pela questão do tráfico negreiro, que era extremamente rentável. Nem todos que tinham escravos, que eram senhores de engenho, muitos eram simplesmente traficantes de escravos. Tá? Você pegava o seu navio, ia lá na costa africana, enchia de escravos, chegava aqui e vendia. Então, era um comércio muito, muito rentável. Então, existe um discurso que hoje muitos historiadores não aceitam muito, que foram buscar africanos na África porque os indígenas não tinham costume, o hábito de trabalhar na plantação, na lavoura. Pode ter sua influência, mas boa parte do que vai realmente incentivar esse fluxo de escravos africanos para cá, principalmente a questão do tráfico negreiro, que, como eu já falei, era algo extremamente rentável para os traficantes. As intensas intromissões externas contribuíram para desestabilizar os reinos africanos, cada vez mais dependentes das potências europeias. O tráfico atlântico acentuou também os problemas internos da África, pois aumentou as tensões entre povos e sociedades, numa luta entre aqueles que buscavam escravos e aqueles que buscavam resistir à submissão. Então, haviam conflitos internos, haviam tribos e povos ali que guerreavam, e essa invasão, essa chegada aí dos europeus vai acentuar esses conflitos internos, causando mais conflitos ainda e tornando a situação realmente bem mais dramática. Cerca de 90% dos escravos transferidos para as Américas partiram da África Atlântica. No caso do fornecimento de escravos para o Brasil, os interesses pelo controle do comércio escravista gerou atritos entre lideranças e grupos africanos, comerciantes portugueses e também brasileiros. Temos uma imagem aqui de Castelo, entre aspas, de São Jorge da Mina, em Gana, que foi um grande porto escravista português. Temos aqui uma representação, em cima de representação de navios negreiros, que também eram chamados de tumbeiros, visto que muitos africanos morriam nessa travessia, por isso a ideia de tumbeiros, associada a tumbas. Então, aqui há uma representação de alguns desses navios negreiros. E aqui temos, aqui em bege, né, um desenho aqui do fluxo, né, desses escravos. Intensidade e destino dos escravos através das rotas atlânticas entre a África e as Américas. Então, aqui tem o fluxo, né, dessa saída e entrada de escravos, desse contato, entre o continente africano e as Américas. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.